Senhor meu Deus, nós nos colocamos em oração na Tua santa e gloriosa presença. Gratos por mais um dia, gratos por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Mais uma vez para cultuá-lo, buscá-lo, ouvi-lo, aprender e crescer com o Senhor. Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Através dela, meu Deus, nós obtemos sabedoria, discernimento, visão. Através dela nós nos tornamos aptos para julgar até mesmo as intenções, as motivações do nosso coração. Através dela sabemos o que fazer, o que não fazer. Por isso eu peço, meu Deus, que cada um que está aqui esteja com o seu coração aberto, com o seu coração rasgado. Eu oro, meu Deus, para que não seja mais um culto, mais uma reunião, mas que o Senhor assuma esse altar, que o Senhor cresça, eu diminua, e que tudo seja feito para a honra, a glória do Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar o que ainda não vimos, não enxergamos, não compreendemos. Senhor, nós precisamos de um conhecimento revelado do Senhor, porque somente assim, meu Pai, vamos encontrar a nossa identidade. Não é possível uma pessoa saber quem realmente é até que ela conheça o Senhor, saiba quem é o Senhor, mas saiba que sabe mesmo, ou seja, um conhecimento revelado. Então vem a nós, revela-se a nós, mostra-nos a Tua glória, ajuda, meu Deus, cada um que está aqui te conhecer intimamente, profundamente. Nos guarda, meu Deus, de vivermos apenas como frequentadores de igreja, conhecedores superficiais da letra e não do espírito. Nos guarda, meu Deus, de saber e não fazer. Nos guarda, meu Deus, de conhecer o Senhor, de ouvir falar. Eu oro como Jó. Eu peço, meu Deus, o conhecimento que Jó obteve antes, só de ouvir falar, mas depois de toda aquela experiência, ele pôde dizer, meu Deus, que agora o conhecia num nível mais profundo. E nós precisamos desse conhecimento. Nós só nos tornaremos, meu Deus, as pessoas que fomos criados para ser, a partir desse conhecimento profundo. Então, seja conosco, nos leva, meu Deus, para esse nível alto, profundo de conhecimento do Senhor. Perdoa as nossas falhas e erros, se algo que fizemos, falamos ou pensamos possa impedir aqui, Senhor, a manifestação do Senhor, a condução, a direção do Teu Espírito. Nos perdoa, tem misericórdia de nós. O Teu sangue, meu Deus, tem o poder de nos limpar, nos purificar. Cobre com Teu sangue a igreja, o povo, meu Pai, que ninguém saia daqui sem ouvir a Tua voz, sem sofrer uma renovação. Abençoa, meu Deus, todos que estão firmes nesse propósito, que projetaram o seu ano, meu Deus, e têm buscado no Senhor, por intermédio do Senhor, a realização de cada sonho, de cada projeto. Materializa, realiza, traga existência, honra o Teu povo, meu Deus. Nós temos visto o Senhor operando, meu Pai, libertações profundas. Nós temos visto já nesse início de ano o Senhor trabalhando para que rompimentos aconteçam, para que coisas ocultas venham à tona, porque o Senhor nos quer fortes, livres e, meu Deus, prontos, aptos para coisas ainda maiores que o Senhor deseja e que o Senhor, meu Deus, irá confiar em nossas mãos. Então que cada um que está aqui, Senhor, agarre as oportunidades que tem tido de lidar,
de enfrentar, de reparar, de confessar, de agir, de romper, para que todos possam desfrutar dessa unção de 10 vezes mais, que vai nos elevar ao nível nunca antes atingido, vivido. Eu creio nisso, Senhor. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade, pelo que o Senhor vai fazer aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mateus 16, 25. Na versão A Mensagem, nós lemos esse texto, dentre tantos, lemos também no domingo, na abertura do nosso segundo jejum. Diz assim: sigam-me. Sigam quem, gente? Isso, quem disse isso foi Jesus. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Então, ele é a referência, ele é o modelo, ele é o exemplo a ser seguido. É com ele que nós devemos nos parecer. Todos nós trazemos características, semelhanças físicas dos nossos pais. Mas quanto ao caráter, é com Cristo que nós devemos nos parecer. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso jeito de ser, tem que lembrar Cristo. Amém? Isso tem que ser diariamente o nosso alvo, nosso objetivo. A nossa oração: Senhor, me ajuda a amá-lo como o Senhor me ama. Me ajuda a ser como o Senhor é. Me ajuda a pensar como o Senhor pensa. Me ajuda a amar o que o Senhor ama. Me ajuda a lidar com as coisas, com os problemas, com os desafios, com as pessoas, como o Senhor lida. Me ajuda. Eu quero ser semelhante a Ti. Eu quero ser como o Senhor. Seguindo o texto, diz assim, autoajuda, repita comigo, autoajuda não é ajuda. Então, quando diz auto, quer dizer sozinho, Sozinho você não se ajuda. Autoajuda, quer dizer, sozinho você não se ajuda. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. Você não vai ter êxito em se ajudar sozinho. O nosso querer, a nossa vontade de mudar, eu sempre digo, é o ponto de partida. É o ponto de partida, porque não tem como ajudar alguém, que não quer também se ajudar. Não há nem assim o que fazer, muito o que fazer, não se orar por essa pessoa que não está aberta a receber ajuda. Concorda comigo? Quando uma pessoa está fechada, a própria Bíblia fala, não joga pérolas aos porcos, não repreenda o tolo, não gaste tempo com quem não está aberto, repreenda o sábio, fale com o sábio. Então, se uma pessoa não está aberta a ser ajudada, a única coisa que nós podemos fazer é orar, é interceder por ela, orar para que aquele coração seja tocado por Deus de alguma forma, que Deus quebrante aquela pessoa, mexendo nas suas circunstâncias, deixando ela, muitas vezes, sem saída, sem ter para onde correr, o que fazer, Porque infelizmente algumas pessoas, enquanto tem aonde se agarrar, onde se apoiar, não recorre a Deus. Ela precisa se ver, totalmente vulnerável, sem amparo, sem apoio, sem nenhuma ajuda, para então, buscar ajuda. Buscar ajuda em quem realmente pode ajudar. Se voltar para Deus. Como eu disse, a nossa vontade é o ponto de partida.
mas não é suficiente. Diga, minha vontade não é suficiente. Até porque as nossas vontades mudam, né? Oscilam, nossas emoções oscilam. Né? Se eu depender da minha vontade, eu posso hoje querer muito uma coisa, querer ser diferente, querer mudar. Amanhã eu posso já não ter esse sentimento tão forte, essa vontade tão forte. Né? Mas é o ponto de partida. Eu tenho que querer, né? Eu tenho que entender que há necessidade, que eu preciso dessa mudança, e aí, a partir desse momento, né, lançar mão de algo mais forte do que a minha vontade, que é a palavra, que é Deus, né? Que é o Espírito Santo. Sozinho ninguém muda, sozinho ninguém vence, sozinho ninguém se ajuda. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. E eu digo isso porque por muito tempo e assim tem muita gente que acredita que sozinho vai vencer, que sozinho vai romper, que sozinho, né, vai conseguir mudar. Até que você vai a Deus e muitas vezes, em muitas situações, né, não somente a Deus, mas a um homem de Deus, como tantas pessoas têm feito, né, de domingo passado para cá. E você vê que Deus mantém esse portal aberto. Nós temos visto Deus trabalhar uma profunda libertação no seu povo, né? Essa catarse que a bispa falou, essa purificação, essa purgação, porque Deus tem muito para fazer. E nós não podemos deixar pontas soltas, nós não podemos deixar algo na nossa vida sem ser resolvido, sem ser lidado, enfrentado. Então, eu vejo que esse portal permanece aberto. Deus continua insistindo com o seu povo para que se levante com coragem. Esse batismo de coragem, que já algumas semanas tem sido falado, né? Acho que até no ano passado ainda a bispa falou desse batismo de coragem. É para enfrentarmos, né, tudo aquilo que nós tivemos que enfrentar. E os nossos maiores desafios, conflitos, não são externos, são internos. Né? O que nos trava muitas vezes, o que nos impede de avançar, não são as barreiras que estão aqui fora, mas as barreiras, as fortalezas que foram ao longo do tempo levantadas, construídas dentro. São crenças erradas, são sentimentos, né, que muitas vezes se tornam um Deus na vida da pessoa. Por mais que aquele sentimento prejudique ela, faça mal a ela, ela não consegue se livrar, ela não consegue soltar, ela não consegue abrir mão daquilo, né? Quantas pessoas que por falta de perdão, e nós tivemos na semana passada, na quarta-feira, a palavra do perdão, né? Isso era uma tradição, o dia do perdão, o dia do arrependimento, da confissão. Porque quantas pessoas que estão doentes e com a vida travada por falta dessa liberação de perdão, por não perdoar alguém, por não se perdoar. Tem gente que está com a vida travada porque não perdoa pessoas, o que fizeram, o que falaram, a traição que sofreram. Cada um tem uma história, cada um, né, viveu situações na sua vida, na sua infância, que podem ter deixado marcas profundas, feridas abertas. Né? E essas feridas são cicatrizadas quando você realmente vai lá, perdoa, lida com aquilo, traz aquilo à luz, toca no assunto, traz às claras.
né? Tem muita gente que diz, não, eu perdoei. Mas quando toca no assunto, toca no nome, lembra da situação, fica nítido que aquilo ainda não foi superado. Aquilo ainda tem poder sobre ela. Porque ela não foi lá, ela não confrontou, ela não lidou, ela não falou com quem de repente a abusou, com quem de repente a traiu. Ela não falou com aquela pessoa. Eu lembro de um caso em que assim, oração eu já não tinha mais repertório para fazer, para ajudar. Entendeu? Oração, visita, atendimento, tal. Até que um dia eu falei, não, você quer se libertar disso? Então hoje você vai pegar o telefone e vai ligar para essa pessoa. Qual que é o número dele? A pessoa que eu vou ligar e você fala, eu te ajudo. E a pessoa já ali começou a se angustiar, né? Ter uma série de sensações, um medo, sabe, até uma falta de ar, porque aquilo, né, estava enterrado vivo. Aquilo tinha poder. Aquilo não havia sido superado. E assim tem muita gente. E nós temos ouvido, não tem como você seguir, e não tem como Deus te levar para mais, com situações mal resolvidas. Aproveite esse portal. Aproveite essa oportunidade, esse favor, porque quando a palavra vem, você já ouviu isso. Quando a palavra vem, te dando uma direção, te exigindo algo, diga assim, eu tenho graça para obedecer. Seja esse obedecer pedir perdão, seja esse obedecer liberar perdão, quebrar uma barreira. Você tem graça, né? Procurar alguém, confessar, né? Tem coisas que são muito difíceis de você trazer à luz. Muito difíceis. Por conta do orgulho, da dependência de imagem, o que vão pensar, o que vão dizer. Mas essa é uma das maiores libertações que uma pessoa pode sofrer. Olha para os apóstolos. Olha como aqueles homens impactavam, né? Transtornavam o mundo, por onde passava, causava forte impacto. Por quê? A resposta de Paulo, por exemplo, explica. Se eu estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Deus. Eu não conseguiria agradar a Deus, fazer a obra de Deus, se eu estivesse preocupando com o que pensam, com o que falam, com o que dizem ao meu respeito. E você há de convir comigo que se ele realmente vivesse pensando, né, no que poderiam estar pensando, vamos lembrar que antes de Paulo ele era Saulo. Antes de ser aquele homem que deu a vida pelo Evangelho, ele deu a vida para destruir os cristãos, para impedir, né, que os cristãos, que aqueles que criam em Jesus, falassem até no nome dele. Ele era um perseguidor. As pessoas viviam com desconfiança, né? Muitos, quando ele teve o encontro com Jesus, a caminho de Damasco, e sofreu ali, né, a sua libertação, a sua mudança interna, muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram. Então, se ele vivesse pensando, né, no que poderiam estar pensando, ou preso ao seu passado, ao que ele fez, eu imagino que Paulo deve ter tido muitas ocasiões em que ele pregou para a gente, né, para pessoas que ele pesou, que ele prejudicou, que ele mandou prender, ou então que ele consentiu na prisão de um familiar, né, de um parente. Então ele tinha como público pessoas que foram afetadas por ele quando ele era o Saulo. Mas esse é o escândalo da graça, né? A graça cobre, a graça ela te limpa, ela te liberta, te libera,
né? Por exemplo, quando Pedro fala contra aqueles que negaram Jesus, vocês negaram a Cristo. Ora, o que ele fez de forma tão, né, veemente, se não negar Jesus e até lançar maldições dizendo que não o conhecia? Mas ali estava um homem agora, né, completamente diferente, liberto do seu passado, né, que havia recebido perdão, que havia se perdoado e agora podia pregar contra aqueles que estavam tendo uma atitude que no passado ele teve. Então isso é libertação. Isso é libertação. É quando você pode voltar lá atrás e falar de algo, e falar de coisas, sem que aquilo pese mais, condene. E muitos ainda não estão, né, dessa forma, porque ainda não decidiram enfrentar, romper, confessar, né? E estão muitas vezes esse engano, de que vão vencer sozinhos. Você precisa de Deus, da ajuda do Espírito Santo, e muitas vezes da ajuda de alguém, né? Da participação de uma liderança espiritual, para te ouvir, para orar com você, para quebrar, né, esse poder, essa influência maligna sobre a sua vida. Então, autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício, diga autossacrifício, é o caminho. Então, autossacrifício, quando você nega a si mesmo, quando você passa por cima da sua carne, quando você decide fazer o que é preciso, ainda que isso te custe, ainda que isso doa, né, custe a sua reputação. Nós vimos esse último domingo o Senhor incentivar através da palavra pessoas, né, a tomarem decisões, ainda que isso lhe custasse a sua reputação. Confessar coisas, reparar coisas, ainda que isso custasse uma imagem falsa, mentirosa, que ele construiu. Quantos tomaram essa decisão? Quantos que estão fazendo uso do batismo de coragem que o Senhor derramou sobre a igreja? Quantos que realmente receberam esse batismo de coragem para enfrentarem coisas que por uma vida optou, decidiu em esconder, camuflar, deixar bem lá, escondidinho? Nós não vencemos assim. Nós não nos ajudamos assim. Você não se ajuda fugindo, você não se ajuda escondendo, você não se ajuda sozinho, você se ajuda rompendo com você mesmo, buscando a ajuda de Deus, né, e rompendo com você mesmo. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Você nunca vai ser tudo que você foi criado para ser, foi gerado para ser, até que escolha esse caminho. Qual o caminho? Autossacrifício. Negar a si mesmo. Esmurrar a sua carne. Se libertar, muitas vezes, dessa necessidade de aprovação das pessoas. Que é onde as pessoas perdem a sua identidade. Querem tanto serem aceitas, tanto serem aprovadas, tanto serem bem vistas, que não tem identidade. Às vezes com cada um tem um jeito, com cada um tem uma cara, age de uma forma, né? E o que nós queremos, o mundo tem sede, é de verdade. É de verdade. Pode prestar atenção, as pessoas mais autênticas são as mais admiráveis, confiáveis. São as que a gente, né, para ouvir. Né? Às vezes você vê uma pessoa, outro dia eu vi um vídeo na internet, e quando eu vi uma pessoa ali falando,
ela podia até, não sei, nem ter medo de ouvir, para falar a verdade, mas ela podia até ter algum conteúdo bom para passar, mas quando eu vi aquela pessoa tentando ser outra pessoa, que era assim, olhar para aquela pessoa que já remetia a um outro perfil, a uma outra personalidade, quer dizer, não era a pessoa ali, ela não estava sendo autêntica, ela estava ali, né, adotando um personagem, talvez tivesse até um bom conteúdo para passar, mas a falsificação já roubou ali toda a credibilidade daquela pessoa. Isso para mim, né? Então, assim, quantas pessoas que nessa tentativa, né, de se parecer com alguém está frustrado, porque as pessoas não vão comprar, não vão acreditar nessa pessoa se ela não for autêntica, verdadeira, né? Ela mesma em constante aperfeiçoamento por Cristo. Está entendendo isso ou não? Seja você mesmo, no sentido, né, de não querer se parecer com alguém, né? Mas buscando ser cada vez mais parecido com Cristo. Seja você mesmo, né? Mas na sua melhor versão, que é quando você busca essa semelhança com Cristo. A melhor versão de você mesmo é quando você escolhe o caminho do Senhor Jesus, que é o caminho do autossacrifício. Quando você nega a si mesmo, nega as suas vontades, né? Você vai se parecendo com Ele, é quando você descobre a sua verdadeira identidade, quem você realmente é. Então, você não é, isso você já ouviu, você não é o que você pensa, o que você sente, né? Você não é o que as pessoas pensam a teu respeito. Você não é, talvez, você não é nem mesmo as marcas dos seus erros. Talvez os seus erros geraram marcas. E o diabo quer muitas vezes, né, te convencer que você é aquilo, você é aquele erro, você é aquela pessoa. Mas diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E ponto final. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E aí você tem que fazer um levantamento. O que a Bíblia diz que você tem, que Deus te deu? Né? Deus te deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Deus te deu uma medida de fé. Então quando a pessoa vem e diz: não, eu não tenho fé, não, eu sou fraco, ela comprou uma mentira. Alguém contou essa mentira. Uma boca foi usada pelo diabo, né, para contar essa mentira. Ou mesmo, isso foi entrando através de pensamentos. E ela acreditou nessa mentira. Né? E ela se vê dessa forma, ela se enxerga como alguém fraco, incapaz, indigno, né? E abre o leque. Inclusive, você precisa observar qual é a sua visão de vida, a sua visão de você mesmo, porque a sua visão de você mesmo molda, né, a sua vida, o seu modo de enxergar a sua vida molda a sua vida. Você nunca vai estar além da sua visão, além da sua cabeça. Como imaginou o homem, assim é. E eu poderia dar aqui N exemplos, né, de pessoas que, enquanto a visão, a mente não foi renovada, o olhar para si não mudou, né, não conseguiu ir além. Por que muitos se recusaram a entrar na terra? Por conta daquela visão de gafanhoto. Eu sou como gafanhoto. Porque Mefibosete, né, sendo um príncipe, sendo da nobreza, da realeza, se submeteu a viver em Lodebar, vivendo uma vida miserável, porque ele se via como um cão morto. Então, a sua visão de vida, como você se vê, determina o seu destino, determina seus relacionamentos. Tem gente que se vê tão menor, tão pequeno, que ele
muitas vezes, né, para se sentir melhor, ele busca gente pior que ele. Ou seja, ele se nivela por baixo. Né? Para eu ter algum valor, para eu me sentir importante, eu preciso, então, né, estar no meio de gente que não tem nada a me acrescentar, que estão espiritualmente, intelectualmente, num nível até abaixo do que eu, para que eu possa sentir alguma coisa, me sentir alguma coisa. Então, quando deveria, né, pessoa que tem uma estima, né, elevada, que tem a visão certa, que pode mais, que pode além, que acredita que pode mais, ela busca se cercar de pessoas que vão desafiá-la a ir além. Estar com pessoas, estar perto de pessoas que vão, né, ser ali um desafio para ela, que vão forçá-la a crescer. E tem gente que até foge dessas pessoas, porque a visão que ela tem de si mesma é que eu não posso, eu não sou capaz, não é para mim. Então a nossa visão de vida precisa estar de acordo com a palavra. Eu tenho que olhar para mim como Deus me vê. Não é interessante quando o Senhor fala com o Gideão, né? Ele era o menor da casa, da sua casa, da família mais pobre, e o Senhor chega para ele dizendo: poderoso guerreiro, com a força que você tem, vai libertar Israel. O chama de poderoso guerreiro. Ele não era nada disso ainda, né? Nesse plano. Ele não se via assim. Essa não era a realidade do momento. Qual era a realidade do momento? Sou, né, o menor da minha casa, da família mais pobre. Quer dizer, se tem alguém que, humanamente falando, não pode fazer nada aqui, sou eu. Só que olha a visão de Deus dele. Ele respondeu: como posso libertar? Pega antes. Pega antes. Volta mais um. Já que vai pegar o versículo, já pega a parte toda. Isso. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele estava, na ocasião, numa batalha, lutando com uma arma. Não, ele estava malhando o trigo escondido dentro do tanque de prensar uvas. Né? Ele estava lá, escondido. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? Nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, que provavelmente ele desconhecia. Ele desconhecia a força que ele tinha, e tem muita gente que desconhece a força que tem, o poder que tem, a capacidade que tem, os dons, o talento, o potencial que tem dentro de si, que muitas vezes está lá abafado por medo, complexo, dependente de imagem, o que vão pensar. Tem muito potencial. Coloca a mão no teu peito e diga assim: tem muito potencial aqui. Diga: eu posso muito mais. Eu posso ir muito além de onde estou. Diga: eu sou melhor do que a pessoa que eu sou hoje. Você é melhor do que a pessoa que você é hoje. Você tem que acreditar nisso. Deus falou com Gideão: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu, não sou eu quem o está enviando, ou seja, não tem a ver com você, tem a ver com o que eu posso fazer através de você. Amém, gente? Porque tem gente que não vai além, porque o foco está nele, e nós temos que entender que não tem a ver conosco. Concentre-se em Deus e não em você. Diga para essa pessoa que está do seu lado: concentre-se em Deus e não em você.
Porque todas as vezes que a gente olha para a gente vai enxergar limitações, falhas, deficiências, né? Você vai acabar limitando Deus, o poder de Deus na sua vida. Todas as vezes na Bíblia que alguém olhou para si, é isso, né? Põe o texto novamente do Gideão. O próximo versículo. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante. E eu, Deus acabou de falar, não sou eu que o está enviando? A resposta dele, como posso? Sempre vai sair um como, que jeito, né? Quem sou eu? Quando a pessoa olha para si, olha para as circunstâncias, olha para o problema. Sempre vai sair dúvida, medo, insegurança, incerteza, quando a pessoa olha para si. Não sou eu, né? O menor da minha família, quem sou eu? Como posso libertar? Esse tem sido o problema de muita gente. Olha para si, olha para suas limitações e duvida do potencial de Deus, da capacidade de Deus, do que Deus pode fazer através da sua vida. Então, eu posso mais, você pode mais. Tem muito potencial aí, né? E você precisa crer nisso. A força que nos dirige, que te dirige, tem que ser Deus. A palavra de Deus. E essa pergunta foi feita no domingo. Qual é a força que dirige a sua vida? O que é que controla você? O que é que move você? O que é que dirige você? Será que é Deus? É a palavra? É o Espírito Santo? Quando o Espírito de Deus se apoderou, por exemplo, de Sansão, de Saul, o que saiu desses homens? Quando o Espírito de Deus se apoderou de Saul, na ocasião em que o rei amonita Naás avançou contra os homens de Jabes de Gileade, e ele soube que os homens de Jabes de Gileade já estavam propensos ali a aceitar aquele acordo absurdo de ter o olho furado. O Espírito de Deus se apoderou dele, ele ficou furioso e ele não quis saber. Ele não quis saber se o inimigo era forte, ele já imediatamente se levantou, se moveu para enfrentar aquele inimigo. Não aceitou aquela afronta. O Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, ninguém podia detê-lo. Com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Sem nada nas mãos, a Bíblia diz que aquilo era como nada, sem nada nas mãos. Matou 1000 homens, né? Rasgou um leão, sem nada nas mãos. Então, quando o Espírito de Deus se apodera de uma pessoa, ela faz proezas, ela realiza coisas incríveis, ela impacta, ela vive o sobrenatural. E nós precisamos deixar esse Espírito tomar conta das nossas vidas. Qual é a força que dirige a sua vida? O que é que te move? Em alguns, é o problema. Tanto é que ele pensa de noite no problema, ele fala do problema. Tanto é verdade que alguns até hoje falam do problema, não falam com o problema. Tamanho é o poder, é a influência do problema. Você vê isso nitidamente quando Golias estava lá afrontando o exército de Israel. Você vê o poder que Golias tinha, a influência que ele tinha sobre o exército de Israel. Todos falavam do Golias, todos só sabiam falar como ele era grande, ele era forte. Então, ali eles estavam sob a influência do problema, sendo movidos pelo problema. Golias aparecia, eles fugiam, se escondiam. E era o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E assim tem muita gente, né, que na teoria serve o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas ele não é movido por essa força. Não é o Senhor dos Exércitos que o dirige, que o guia, que
que o conduz, é o problema, é a afronta. Que força dirige a sua vida? Quantos não resistem a uma pressão? Quantos que são, quando são pressionados, cedem? Cedem ao pecado, cedem à provocação, né? Cedem à ofensa, não resistem a uma pressão. A coisa fica difícil, desiste. Parece que nada está acontecendo, desiste. Parece que suas orações não estão sendo respondidas, desiste. A pressão é que domina. Crenças demoníacas. Tem muita gente dentro da igreja que, por mais que está ouvindo a palavra, é uma crença demoníaca. Ou então, um sentimento que está ali dominando a pessoa, guiando a pessoa. Ainda ouvi alguém essa semana que disse, eu não acabei com esse relacionamento até hoje porque, né, a palavra tem vindo, quer dizer, por temor à palavra eu entendi que a pessoa estava sustentando o casamento. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não estava tendo a atitude que deveria ter naquele relacionamento. Ou seja, não estava totalmente submissa a Deus. Ora, se eu entendo que Deus quer que eu lute, e claro, nós ouvimos no domingo, Deus odeia o divórcio. Até quando há traição, adultério, a luta sempre é pela reconciliação, a base do perdão, a restauração daquele casamento. Então, se eu entendo que Deus não quer que eu separe, claro, Ele não quer, né? Ele é a favor da família, nós vamos até as últimas pela reconciliação, pelo perdão, pela reconciliação. Agora, eu entendo que Deus não me deixa separar, mas eu não assumo a postura que eu devo assumir, o papel que eu tenho que assumir no relacionamento, né? É mais ou menos assim, eu não posso separar, mas eu também não vou honrar essa pessoa, não vou tratar bem, não vou me relacionar com essa pessoa. Então que sentido há? Eu estou aqui, eu não separo, mas eu também não dou condições a Deus para a restauração acontecer. Quem está entendendo? Oh, não existe meio termo, ou eu me submeto ou não me submeto a Deus. Né? Não existe meio termo. Eu preciso me submeter inteiramente. Deixar Deus me conduzir. Mas é aí que está. Vencer o orgulho. Passar por cima de si mesmo. Não é fácil. Diga, não é fácil. Mas é o caminho. O autossacrifício é o caminho. Tem gente que por não percorrer esse caminho, por não querer passar por cima de si mesmo, tem esticado problemas, esticado situações que já poderiam ter sido mudadas, resolvidas. A pessoa já poderia estar vivendo uma outra realidade. Mas eu não quero ceder, não quero me submeter, não quero reconhecer o meu erro, não quero voltar atrás. Não quero. Às vezes você até ouve isso, mas eu não quero. É engraçado, né? Deus não me deixa separar, mas eu não quero o casamento. Mas espera aí. Você entendeu que Deus não quer? Sim, mas eu não quero. Você está numa briga com Deus, então. Né? Você está brigando com Deus. E aí é onde a pessoa muitas vezes prova que não entendeu nada. Absolutamente nada. Né? Esse tipo de gente não está servindo a Deus. Não, mas eu venho à igreja, eu oro, eu faço propósito. Quantas pessoas que estão fazendo sacrifício de tolo? Porque eu venho à igreja, eu oro, eu faço propósito, mas eu não estou submisso a Deus. Eu não faço o que Deus manda. Eu tenho um papel a assumir, eu tenho uma responsabilidade a assumir. Na minha casa, no trabalho.
tem um caminho a percorrer, tem um modo de agir, mas eu não quero agir como Cristo agiria no meu lugar. Mas eu estou no propósito. Eu faço os jejuns, eu estou buscando a Deus. Mas não é Deus que está guiando, não é Deus que está movendo. Adianta fazer, né, o certo por um lado? Jesus disse, não façam façam essas coisas, mas não omitam as outras. Vocês devem fazer essas coisas, referindo-se ao dízimo, do endro, do cominho, da hortelã. Mas ele disse, não despreze o mais importante da lei, a fé, a misericórdia. Né? Não é para fazer uma coisa e omitir outra. Fazer o certo aqui e anular o certo ali, fazendo errado. Então, entenda, isso já foi falado de vez em quando, né? Isso é dito, repetido aqui. Sua vida não muda frequentando uma igreja. Sua vida não muda participando de um propósito. A sua vida muda quando o que você aprende na igreja é colocado em prática lá fora. Quando a sua casa, né, se torna uma extensão da igreja. Quando você age lá como é ensinado aqui. Como aprende aqui. Senão nada muda. Senão você vive dentro de um ciclo vicioso. Entra ano, sai ano, está vivendo as mesmas coisas. E não poucas pessoas, quando você começa a falar, eu sei, mas é aquilo, a vontade, o orgulho, o sentimento, continua dirigindo, conduzindo a sua vida. Então, responda para você mesmo, qual é a força que dirige a sua vida? Quem está no controle? Que eu posso estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas ainda sendo liderado por um sentimento, liderado por uma crença negativa, demoníaca. Eu posso estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas ainda tão cheio de mim mesmo, tão cheio de argumentos, tão cheio de opiniões, tão preocupado com tantas coisas, que na hora do vamos ver, não sai a palavra, não sai o que tem que sair. Sai o que eu recebi ao longo dos anos, sai aquela formação, que mais foi uma deformação, sai, né, um pensamento, um sentimento que não está alinhado com a palavra de Deus. E não tem outro caminho. Esse é o caminho. Para Jesus vir aqui, fazer o trabalho que fez, né? Cumprir com a sua missão, Ele teve que se esvaziar. Ele deixou sua glória. Tem gente que chega em Deus e continua cheio de si mesmo. Cheio do que aprendeu, cheio do que ouviu, do que recebeu. E nós temos que desaprender e aprender de novo. E daqui a pouco desaprender de novo. Por quê? Porque o mover muda. Imagina se Abraão tivesse, né, ficado com a palavra que o Senhor falou da primeira vez. Sacrifica o Isaac. Naquele momento era o que Deus queria. 3 dias depois já não era mais o que Deus queria. Então ele ouviu uma coisa, né? Ele reteve aquilo até ouvir algo diferente da parte de Deus. Então, isso mostra uma sensibilidade, uma abertura. Eu preciso estar aberto a Deus, as direções que Ele me dá. Eu preciso ter esse espírito educável. Eu aprendo, eu desaprendo, eu aprendo de novo. Né? As coisas estão mudando. Né? Deus é o mesmo, mas o mover muda. E se eu não for sensível à voz de Deus, eu fico parado no tempo. Que muitas vezes já não existe mais, já passou. Aquele tempo não existe mais, aquele sistema não funciona mais. Aqui em Mateus 6:22 diz assim, ó: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos, com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão.
Bom, a tradução mais conhecida é: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será, luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, e aí dentro desse maus cabe cobiça, desconfiança, malícia, negativismo. Tem gente que vê mentira onde não há. Tem gente que vê maldade onde não há. Não tem gente que vê maldade no testemunho, sim ou não, gente? Não tem gente que quando ouve um testemunho, será que é bem assim? Será que é isso mesmo? Tem ou não tem? Quem perde com esse olhar? É a pessoa. É a pessoa, porque o sujeito está testemunhando, está vencendo, está sendo abençoado. Então, quantas pessoas que por conta estão trazendo trevas para a sua vida? As trevas têm tido poder sobre a sua vida. Às vezes um problema está tendo mais peso do que deveria ter, e tem problemas que simplesmente desaparecem quando você muda o teu olhar para aquilo. Você quer um exemplo? Quem tem criança pequena aqui? Eu tenho 3. Você quer ver o olhar mudar rapidinho, com relação a bagunça, a barulho, aquele movimento todo que às vezes cansa, estressa a gente? Basta ficar doente. Aí você começa a desejar aquele agito todo. Quem é pai sabe o que estou falando. Ficou doente, ficou mal, você quer ver, está no hospital. Aí você implora, para a criança voltar naquele agito todo, que cansa, que dá trabalho. Mas antes assim, melhor assim. Quer dizer, aquilo deixa de ser problema. Rapidinho deixa de ser problema. Então tem gente que vê problema onde não tem problema. Uma vez, acho que a bispa contou, acho que não foi no altar que ela contou isso, de alguém que, se eu não me engano, não lembro os detalhes, mas alguém que não podia ser mãe, e quando viu uma mãe estressada, cansada, irritada, ela dizia: não briga com seu filho, eu daria tudo para estar no seu lugar. Eu daria tudo para ter esse... Isso é um problema para você? Eu gostaria de ter esse problema. Eu daria tudo para ter esse problema. E assim, abre o leque. Às vezes a pessoa está vendo como um problema aquilo que outros estão desejando. Outros gostariam de estar vivendo aquele problema. Porque na visão dele não é um problema. Entendeu? E a gente precisa estar atento, porque se eu não tenho uma mente renovada, se os meus olhos não são bons, eu posso começar a enxergar problema até naquilo que é bênção. É bênção. Israel começou a reclamar do maná, enxergar o maná como algo ruim, a comida detestável. Eles reclamaram, chamaram de comida detestável. Comida detestável. Então, e era a provisão diária, era o que mantinha, era o que supria. Era a bênção. E começou a ver como comida miserável. Aí o que acontece quando a pessoa começa a rejeitar, a desprezar aquilo que é bênção? Ela perde. E lamentavelmente, muitos só quando perdem é que passa a enxergar o valor que aquilo tinha, que aquilo tem, só quando perde. Então ninguém precisa perder. Muda a sua visão, ajusta o foco, peça a Deus, que te ajude a olhar com admiração e fé. Nós sempre falamos, foca, todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade. Foca, nem que seja em uma qualidade, no seu cônjuge, no seu patrão, no seu funcionário. Você já vai ter uma disposição
a mais ali para investir, para lidar, para conversar, né, para ajudar aquela pessoa. E às vezes a pessoa está tão focada nos defeitos, nos problemas que aquela pessoa tem, que ela é incapaz de enxergar as qualidades. Enxergar. Eu já fiz atendimentos de que quando eu ouvi a pessoa falando, né, sempre, né, do cônjuge, né, a pessoa estava desenhando um monstro. Né? Ouvindo a pessoa, não, esse sujeito é um monstro, essa pessoa é um monstro. Aí você vai conversar com a pessoa, né? Com o cônjuge, não, esse monstro não é tão feio assim, tem qualidade, tem coisa boa aí. Né? Não é tão feio assim, não é tão assustador assim. Tem coisa boa aí. Mas quando eu só foco os defeitos, eu não enxergo. Quando uma pessoa só foca um problema, ela não enxerga tudo mais que ela tem. Por isso que a Bíblia diz que os nossos olhos precisam, além de ser bons, estar fixos em Jesus. Mantenha os olhos fitos em Jesus. O autor e consumador da sua fé. Porque aí você vai ter uma visão correta. Correta da situação, correta do momento. Quantas pessoas que recebem um problema como um problema? Quando na verdade é uma oportunidade. Deus está dando à pessoa oportunidade de provar a sua fé, provar a sua fidelidade, e daquele problema, né, ir para um nível mais alto. Mas a pessoa já enxerga como um problema. Se eu enxergo algo como um problema, eu vou tratar aquilo como um problema. E aquilo vai ser um problema. Mas se eu enxergo aquilo como uma oportunidade, a minha atitude perante aquilo vai ser uma atitude positiva, altruísta, e aquilo vai se tornar um problema na minha vida? Vai terminar sendo um problema na minha vida? Não, aquilo vai se transformar, né, num trampolim. Que eu vou dar um salto maior, eu vou sair melhor daquilo. Então, esse entendimento nós temos que levar para a nossa vida no geral. Leva para a sua vida no geral, leva para relacionamentos, leva para o seu trabalho. Quantas pessoas que têm se destacado, têm crescido na empresa, por quê? Porque aquilo que todo mundo rejeita é o que ele abraça. Aquele setor, aquele trabalho que ninguém quer fazer, todo mundo rejeita, ele pega como um desafio, ele busca uma solução, ele abraça aquilo, ele faz o que ninguém quer fazer. E ele ganha destaque dessa forma. Então, tudo uma questão, né, de olhar, de visão, de uma mente. Nós precisamos de uma mente renovada, de um olhar bom, sem malícia. Porque para os puros, tudo é puro. Mas para o malicioso sempre tem uma maracutaia, tem algo errado, é sempre aquele olhar de desconfiança, né, deduzindo, julgando, né? Isso assim, isso volta, né, gente? Isso volta. Se eu vivo deduzindo, falando, julgando, a Bíblia diz que eu me torno indesculpável, porque normalmente as pessoas julgam as outras por aquilo que elas são capazes de fazer e ser. Né? Toda pessoa que trai vive com desconfiança do outro. Né? E às vezes acusa o outro disso, quando na verdade é ele ou é ela que está tendo esse comportamento. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Romanos 1 acho que diz isso. Você se torna indesculpável naquilo que você julga. Porque às vezes você está fazendo a mesma coisa, quando não está fazendo aquilo, está fazendo outra coisa, né? Eu não faço isso, tudo bem. Você não está fazendo isso, mas está fazendo outra coisa. Então quem é você, quem sou eu para julgar alguém? Né? Para dizer, nossa, essa pessoa não merece, olha o que ela fez, tá? Você não comete esse erro, mas pode estar cometendo outros. E pecado é pecado. Pecado manda para o inferno. Por isso que Jesus disse, né, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Porque muitos não podiam
podiam não ter o pecado daquela mulher, mas tinham outros. Ou tinha o mesmo e estava bem coberto. Bem coberto. Mas não tão escondido que o Senhor não pudesse ver e enxergar. Né? E é isso que tem que importar. Não é o que os outros veem e os outros enxergam. É o que Deus está vendo. É o que Ele pode ver. É o que Ele sabe. Tem muita gente ainda presa a isso. Ninguém pode saber. Como se... A bispa fala isso para a parte interna. O problema não é não sou eu. Eu não sou o seu problema. O problema não sou eu descobrir, eu saber. O problema é Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Eu não sou o seu problema. O problema não sou eu tomar conhecimento. O problema é Deus que está vendo. Deus que sabe todas as coisas. E se eu não tocar o coração de Deus, se eu não agradar a Deus, eu vou até um ponto, dali não avanço. Não progrido. Se eu não der a Deus o que Deus quer, não há como romper, não há como avançar. Então, nós precisamos entender o caminho a ser percorrido. Jesus disse: sigam-me, e eu mostrarei a vocês como agir. Eu sou a referência, eu sou o modelo, eu sou o exemplo. O meu caminho é o autossacrifício. Você não vai conseguir nada sozinho, sem ajuda, minha ajuda, sem pedir ajuda e fazendo a sua vontade. Você quer ter progresso, sucesso, vitória? Dependa de Deus. Escolha o caminho do autossacrifício. Pague o preço, negue-se a si mesmo. Assim você vai descobrir sua verdadeira identidade, o potencial que há em você. Você vai se tornar a pessoa que foi criada, chamada, gerada por Deus para ser. Conhecendo a Ele, trilhando o caminho dEle, em nome de Jesus. E observe a sua visão, o seu olhar. Busque esse alinhamento, se veja como Deus te vê. Olhe para você como Deus olha para você. Olha para você como Deus enxerga você. Porque a sua visão, a maneira como você enxerga a sua vida, molda a sua vida, determina a sua atitude na vida, os seus relacionamentos, Então você precisa levar isso muito a sério. Ter uma mente renovada, abrir os olhos com admiração e fé, buscar esse olhar bom, não mal, para que toda a sua vida seja iluminada, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé com o seu propósito nas mãos. Feche os seus olhos e faça uma corrente com os céus. Deus tem derramado esse batismo de coragem e é com propósito. Nada Deus faz sem propósito. Deus quer o seu povo livre, forte. E quando a Bíblia fala que Davi ia crescendo, se fortalecendo cada vez mais, isso acontecia à medida que ele enfrentava o que tinha que enfrentar. Quanto mais você foge, você esconde, você vai desenvolvendo a mentalidade do não posso, do não consigo, do não é para mim, do não sou capaz. Mas cada situação que você enfrenta já é um preparo para os próximos desafios, os próximos enfrentamentos. Davi só conseguiu chegar no urso porque ele passou pelo leão. Só conseguiu chegar no Golias porque ele passou pelo urso.
Então cada situação que ele rompia era um preparo para desafios maiores. E ele ia ganhando confiança, segurança. Não é fugindo, não é escondendo, que você se torna uma pessoa ousada, segura, confiante, convicta. Que você desenvolve a mentalidade certa do eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Vamos, em nome de Jesus, o que é que você tem que enfrentar, lidar, romper, confessar? O que é difícil para você, que muitas vezes vem na sua mente? Não consigo. Não, você consegue. Ah, isso não dá. Dá sim. Ah, eu não consigo. Eu não consigo. É possível perceber um domínio maligno, uma possessão, quando a pessoa cede para essa mentalidade. Por quê? Porque pensamentos têm presença. Se uma pessoa pensa e verbaliza, não posso, não consigo, ela está falando a língua do diabo. Ela está em acordo com o inimigo, com o adversário. Ela está sendo guiada pelo mal, dirigida por uma força demoníaca. Mas quando uma pessoa acredita que tudo pode, acredita que pode mais, de onde vem isso? Vem de Deus, vem do Espírito. Quando uma pessoa como Jonatas, que disse ao seu escudeiro: Deus pode livrar, seja com poucos ou com muitos, vamos ao destacamento dos filisteus. De onde veio esse impulso? Veio de Deus, veio do Espírito. Aquilo era obra do Espírito, era o Espírito de Deus atuando em Jonatas. Vamos ao destacamento dos filisteus, porque Deus pode livrar com poucos ou com muitos. Era o Espírito de Deus, movendo ele a agir corajosamente, a enfrentar, a colocar um basta naquele domínio dos filisteus. Então, faça isso agora. Talvez há domínios aí na sua vida. Talvez há áreas ainda dominadas. E você precisa, como Jonas, se levantar e acreditar que com Deus você pode mudar, pode reverter, pode colocar um basta nisso. Que você é maior que isso. Você e Deus é maior que esse problema, é maior que essa fraqueza, é maior que esse inimigo. Seja ele qual for. Seja ele um problema, um inimigo externo, interno, você é maior que isso. Se levante agora, em nome de Jesus. Olha o que um homem, olha o que Jonatas causou. A atitude do Jonatas de se levantar e enfrentar resultou na derrota de 20 homens que ele derrubou, o seu escudeiro matou. Resultou num terror que o Senhor derramou sobre os filisteus. Aquela nação foi derrotada. A nação de Israel, que estava passiva,
inerte, acomodada, se levantou. Até o Saul se levantou, foi levantar o altar, coisa que ele nunca tinha feito. A atitude de um homem abalou, impactou, transtornou. Então você pode mais. Levante-se agora com força. Comece a falar aí com você mesmo que você está dando um basta em situações que vinham tendo poder, domínio sobre vocês, não vai me dominar mais. E uma das formas de você enfraquecer situações e fazer com que essas situações percam completamente a força, o poder que tem sobre você, é trazendo isso à luz, é confessando. Vá, rompa, vá em frente, em nome de Jesus. Sofra a libertação que o Senhor tem trabalhado para fazer, para efetuar na sua vida. Deus está nos preparando para coisas muito grandes. Deus tem coisas realmente grandiosas para nós esse ano. Não deixe que algo impeça isso, algo venha travar você. Levante o seu propósito aos céus e fale com Deus agora. Em nome de Jesus, com o espírito de Jonatas, se levante agora e parta para cima dessa situação e diga: chega de domínios malignos na minha vida. Eu não aceito mais nenhum tipo de domínio, nenhum tipo de escravidão. Nada mais vai me travar, vai me segurar, vai me impedir de avançar, de crescer, de ir além. Eu não aceito mais essas crenças, eu não aceito mais esses domínios, eu não aceito mais essa dependência de imagem, eu não aceito mais esses segredos que estão roubando a minha paz, estão me intimidando, em nome de Jesus. Vamos, gente, é com força, é hora de se levantar, de romper, de tomar decisões, em nome de Jesus. É hora de você dar o seu grito aí de liberdade. Eu não aceito mais isso. Chega dessa afronta, chega dessa vergonha, chega dessa humilhação, chega desse domínio. Em o nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro em favor do teu povo, e eu peço mais uma vez, meu Deus, esse batismo de coragem. Nós temos visto a obra que o Senhor tem feito, meu Pai, pessoas se levantando, pessoas, meu Deus, sofrendo essa purificação, essa catarse, meu Pai, e eu oro, meu Deus, para que ninguém fique de fora desse mover, dessa obra de libertação, dessa libertação profunda que o Senhor vem trabalhando, meu Pai, meu Deus, porque quer nos levar a níveis, a lugares, meu Deus, que ainda não fomos, que ainda não estivemos. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa a escolher o caminho do Senhor. Ajuda, meu Pai. Talvez essa pessoa ainda não se esvaziou de si mesma, está agarrada a muitas coisas, está agarrada, meu Pai, a muitos pensamentos, argumentos, sentimentos que só estão, meu Deus, mantendo ela no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, dentro de um ciclo, meu Pai, que ela já não suporta mais. Que ela faça como o Senhor, meu Deus, que ela se esvazie, meu Pai, que ela pare de se importar, meu Deus, com, meu Deus, olhares, opiniões, meu Deus, que ela não se agarre a uma reputação, meu Pai, talvez construída na mentira, na falsidade, na hipocrisia. Meu Deus, eu oro, meu Pai, para que essa pessoa, meu Deus, seja capaz de romper, de enfrentar, meu Deus, de lidar, de confessar, porque o Senhor quer um povo forte, meu Deus, um povo livre, um povo que quando deita tem paz, meu Deus, quando coloca a sua cabeça no travesseiro tem paz, não tem segredos. Faz essa grande obra, meu Deus, em nome de Jesus. Faça essa grande obra na vida do teu povo, que ela sofra uma libertação.
meu Deus, que ela decida pelo caminho que vai levá-la à plenitude, a se desenvolver no seu potencial máximo, a encontrar a sua verdadeira identidade, que só pode ser encontrada no Senhor. Eu oro, meu Deus, por cada um que está nos meus projetos de conquistas. Eu apresento e consagro mais uma vez os sonhos, os projetos do seu povo. Senhor, nesse impresso tem coisas grandiosas, tem sonhos, meu Deus, talvez impossíveis de serem realizados aos olhos humanos, mas é como nós ouvimos mais uma vez aqui, não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Não devemos nos concentrar em nós, mas no Senhor, porque o que nós não podemos sozinhos com o Senhor, pelo poder do Espírito é possível. Pelo poder do Espírito se torna possível, todas as coisas se tornam possíveis. Deus, ajuda essa pessoa a ter o olhar certo, a visão certa de si mesma. Olhar para o Senhor, meu Deus, como olhar para si mesmo, como o Senhor a enxerga. Como alguém, meu Deus, que nasceu para vencer, que nasceu para brilhar, que nasceu para uma vida poderosa, que foi chamado para a sua glória. Meu Deus, que ela não aceite menos, que ela não se nivele por baixo. Meu Deus, que ela não limite o poder do Senhor, que ela não se veja, meu Deus, como um gafanhoto, um cão morto, alguém incapaz. Que ela se veja, meu Deus, como um poderoso guerreiro, como alguém que pode ir muito além de onde está, como alguém que pode fazer muito mais do que tem feito, como alguém, meu Deus, que vai viver mais agora, vai produzir mais agora do que produziu uma vida inteira. Levanta, Senhor, um povo forte, um povo ousado, um povo destemido, um povo livre, Senhor. Eu oro por libertações aqui, eu oro, meu Deus, para que o teu povo realmente seja liberto de todas as prisões, cadeias, correntes, meu Deus, que seguravam, limitavam essa pessoa, abafavam o potencial dela. Em nome de Jesus, faz essa grande obra. Espírito Santo, vem, se apodera de cada um, meu Pai. Quando o teu Espírito se apoderava de Sansão, nada o detinha, nada. Quando Jonatas recebeu esse impulso do Senhor, ele afugentou um exército, ele tirou Israel das mãos dos inimigos. Então, meu Deus, que o teu Espírito possa se apoderar dela, e ela possa dar passos ousados, enfrentar aquilo que talvez até hoje pensou ser impossível. Eu não sei, meu Deus, de que maneira o Senhor impulsiona, dirige, mas eu sei que o Senhor tem impulsionado a tua igreja. E a minha oração é para que ninguém perca esse portal, meu Deus, porque é certo que quem está passando por ele vai se tornar uma pessoa incomparável, vai terminar esse ano num nível de vida, de vitórias, de resultados nunca antes vivido. Eu creio nisso e eu declaro isso sobre a igreja, sobre o teu povo, sobre cada um que está aqui, Senhor. Um crescimento exponencial, fora do comum, no mínimo, Senhor, 10 vezes mais. É o que eu determino mais uma vez. Eu concordo com cada projeto, a realização de cada sonho, em cada área. Meu Deus, que ela possa ver e viver a sua glória em cada área da vida dela. Em nome de Jesus. Eu concordo com as orações, eu as ligo na terra para que sejam todas ligadas aos céus agora. E agradeço, meu Deus, pela obra que o Senhor tem feito e fez aqui hoje, através dessa palavra. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e somos gratos por tudo. Amém, amém